Graça e paz, irmãos. Pode sentar. Diga graças a Deus. Gente, quando eu estiver terminando a ministração, eu queria pedir a vocês, na hora eu sinalizo, certo? Eu vou pedir a vocês, os que estiverem à frente aqui, mais ou menos 3 cadeiras à frente, para passar para trás. Porque aqui na frente, as cadeiras da frente serão tomadas pelas crianças que estão lá do outro lado, que virão para cá, para o final do culto, né? O final desse momento aqui, tá? Dessa reunião com a igreja. Então, para vocês. De fato, vocês perderam, né, esses 2 momentos. Perdeu na quinta, né? 2 não, 3, né? Na quinta, 4, melhor dizendo. Quinta, quem não teve, perdeu na quinta. Quem não veio na sexta, perdeu na sexta. Quem não veio ontem também, perdeu ontem. Deixou de ouvir um testemunho assim que impacta a nossa vida, que nos desafia, né? Hoje de manhã também, alguns irmãos faltaram. Mas que bom que você veio agora à noite. Diga para o seu vizinho aí, ó, que bom que você veio. Que joia, você está aqui. Que legal que você veio. E tudo que você não pôde receber nesses 3 dias, que agora à noite o Senhor fale com você. Eu sei que Ele já começou a falar. Eu sei que vocês já começaram a ser ministrados pelo louvor, pela apresentação. Esse vídeo que nós vimos aqui também muito impactante, né? Então o Senhor já começou a falar conosco, e que seus ouvidos estejam atentos, seu coração esteja dilatado para o que o Senhor tem ainda para a sua vida. Eu queria água, por gentileza. Antes quero parabenizar aos apóstolos José Carlos, Norma, e em especial Norma, pela sua dedicação, seu comprometimento, sua entrega. A gente acompanhou e viu que ela mesmo debilitada, né, por conta da gripe muito forte, tanto ela como ele também, mas ela intensa, não parou um momento, não se entregou um momento, não desistiu um momento, entendendo a importância desse projeto, a importância desse trabalho, a importância deste investimento. Então quero dizer para vocês que vocês são bem-aventurados por vocês estarem congregando em um lugar onde existem pastores com um compromisso, uma entrega tão grande, não só eles, mas a equipe pastoral, né? Eu tenho visto o André, o irmão de Norma, Ricardo também aqui, os demais obreiros, os jovens, né? O pessoal da intercessão, a entrega desses irmãos, o comprometimento. Então, parabéns, estou muito feliz e levo lá para onde eu congrego, onde pastoreio, uma impressão assim maravilhosa de vocês, tá? E eu estava municiando os nossos irmãos que trabalham lá com crianças, para que eles possam estar fazendo algo, né, dessa envergadura lá com as crianças, que achei fantástico. Tem outra coisa importante aqui, que eu sei que você está percebido, mas 90% dos pais que estão aqui, que têm filhos, não estão com seus filhos aqui, e nem estão preocupados com o menino inquieto, correndo, querendo levantar, querendo ir ao banheiro, querendo beber água. Os filhos estão lá, ó, do outro lado, sendo ministrado, sendo trabalhado, recebendo investimento. Enquanto você está aqui, seus filhos estão também, né? A igreja está acontecendo lá também. Fantástico isso, fantástico. Muito lindo, muito, 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 muito bonito. Glória a Deus por isso. Então eu quero falar nesta noite, tema Criando Filhos para Deus. E a gente vai ler esse texto de Salmo 127, versículo 1. E eu quero ler com você, tá?
A minha palavra hoje é geral, é para todo mundo, para todos. Minha palavra é para quem tem filhos. A minha palavra é para quem não tem filhos, mas possivelmente terá filhos. Possivelmente será pai e mãe. Possivelmente gerará filhos naturais ou filhos espirituais ou filhos do coração. Irão adotar filhos. Então é uma palavra geral para todos. Então eu queria que os jovens, ao ouvir esta palavra, sempre se projetasse no futuro, quando o Senhor te der os seus filhos, o seu ou os seus filhos, de modo que você esteja com o seu coração sendo cheio de fé nessas verdades de Deus. Então o texto diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. O que são os filhos, irmãos? Herança do Senhor e o galardão do Senhor. Os filhos não são um problema, os filhos não são umas pestinhas, não são os capetinhas, os filhos não são pedra no sapato dos pais, os filhos não são algumas coisas que a gente fala nos momentos de raiva, nos momentos de dificuldade, né, naquelas horas difíceis que a gente fala a respeito das crianças. Os filhos são herança e são galardão do Senhor. Então isso eu tenho que estar muito atento. Meus filhos são herança de Deus. Deus deixou eles como herança para mim. Ou seja, herança é uma partilha de um bem de alguém que tem para dar. Galardão é um presente, é uma recompensa. Filhos são herança e filhos são galardão. Bora dizer todos juntos: filhos são herança e filhos são galardão. A família é lugar de você regar, de você cuidar, de você investir. Não pense que você terá uma família num piscar de dedo, piscar de olhos, num passe de mágica. Sua família é preciso trabalho, é preciso investimento, principalmente a criação de filhos. Você precisa ter a cultura da semeadura. Você precisa aprender a semear e a escolher a semente certa. Não semear de qualquer modo, não semear de qualquer maneira e não semear qualquer coisa. Você precisa semear, entendendo que um semeia, outro rega e Deus dá o crescimento. E essa semente que você vai semear na sua família, você tem que estar atento, para que os frutos desta semente possam glorificar a Deus e trazer muita tranquilidade e paz para você e para a sua casa. Porque se você não souber fazer a semeadura correta, eficiente, você pode colher frutos desagradáveis e que não vai glorificar a Deus e nem tampouco vai trazer paz ao seu coração. E aí a gente precisa estar atento a algumas coisas para atentarmos a esses princípios. Primeiro é que o modernismo está minando as bases da família e arrancando os fundamentos bíblicos e divinos da nossa casa.
Já ouvimos algumas coisas sobre isso essa semana, mas você que não veio, é importante que você também escute isso. Os princípios e valores estão sendo furtados, estão sendo roubados, estão sendo tirados. Existem algumas coisas que estão solapando, tirando, roubando os valores divinos, morais, espirituais, do contexto da família. E a gente tem visto muitas famílias sem base, sem fundamento, que qualquer coisa está ruindo, qualquer coisa está desabando, qualquer coisa está acabando com a família. E nós temos a necessidade de estarmos atentos para refazermos os fundamentos e estarmos recolocando os valores e os princípios divinos na nossa casa. E aí a gente encontra a família onde os pais estão digitalmente distraídos. Os pais não estão atentos aos seus filhos. Quer ver um exemplo? A missionária Ana fez uma dinâmica aqui no primeiro dia, colocou várias pessoas aqui com bolas nas mãos, que eram os filhos, e aí alguns irmãos estavam do lado, tocando, né, chamando a atenção, a pessoa se distraía, daqui a pouco a bolinha caía. Então, alguns pais estão assim, estão distraídos, e não estão apercebidos de que os seus filhos estão escapando das suas mãos, seus filhos estão escorregando das suas mãos, não estão completando as etapas corretas na formação dos seus filhos, enquanto criança, até os 7 anos, e às vezes quando chega a 10, 11 anos, quer de alguma forma colocar algum tipo de disciplina, estabelecer algum tipo de valor, mas aí já passou a fase, e tenta fazer de uma forma indevida, e termina prejudicando tudo, porque estão distraídos. Pais estão extremamente indulgentes, sem regras, sem limites. Indulgente quer dizer que eles estão liberando tudo, estão perdoando tudo, de qualquer jeito, de qualquer modo, não tem regras, não tem limites, não tem valores pré e estabelecidos. E outra coisa que a gente vê também, filhos vazios de valores espirituais. A gente vê crianças que não sabem orar, criança que não sabe um texto da Bíblia, criança que estão dando palavrões, criança que estão brigando, crianças que estão mentindo o tempo todo, embora exista a fase da criança que ela mente naturalmente, mas elas estão mentindo porque estão vendo seus pais mentirem, elas estão sendo agressivas porque estão vendo seus pais serem agressivos, dentre outras coisas. Crianças vazias de valores espirituais. Também estamos vendo filhos com vida sedentária. As crianças não têm atividade física, porque as crianças não têm tempo de jogar bola, não tem tempo de brincar de amarelinha, não tem tempo de sair para suar, para fazer algum tipo de lazer, porque ela está completamente envolvida e entretida nas redes sociais. A tecnologia está absorvendo o tempo das nossas crianças. E teve alguém que disse o seguinte, que as nossas crianças estão dormindo pouco, nossas crianças dormem muito tarde demais nas redes sociais. Outra coisa também que tem acontecido, as crianças, há uma ausência do tédio na família. Sabe por quê? Porque há uma preocupação muito grande com o entretenimento.
não tem tédio, não tem tempo para o tédio, o ócio, porque no tédio, no ócio, aparece a criatividade, se inventa alguma coisa para fazer, vai conversar, vai riscar, vai criar alguma coisa, mas essa oportunidade do tédio e do ócio não existe, porque o celular o tempo todo na mão, o tablet, o computador, a televisão, não há tempo para isso. E essas coisas, de fato, elas estão trazendo um mal seríssimo para as nossas famílias. E aí existem estatísticas, inclusive recebi uma mensagem hoje a respeito dessa estatística aqui que passo para vocês, que em 15 anos se constatou o aumento da doença mental na infância. 1 em cada 5 crianças estão com problemas de saúde mental. O aumento de 37% de depressão na adolescência. E o aumento de 100% na taxa de suicídio em crianças de 10 a 14 anos. A mensagem que eu recebi que foi uma criança que suicidou-se, uma criança de 11 anos, que ela tirou a sua própria vida. E essas coisas estão perto de nós, essas coisas não estão longe, essas coisas não são de filmes, não é lá distante nos Estados Unidos, em Hollywood, essas coisas estão perto de nós, podem estar na nossa casa, podem estar na nossa vizinhança, pode estar na nossa congregação. E a pergunta para nós é, o vídeo que nós vimos, as crianças falando, vocês estão nos perdendo, vocês estão nos perdendo. Será que você já se apercebeu para isso? Que você pode estar perdendo o seu filho? Você que ainda não tem filho, se você não arrumar a sua cabeça, não trabalhar bem algumas convicções, você vai ter filho e possivelmente você poderá perder seu filho. Perder para o mundo, perder para o diabo, perder para as drogas, perder para o alcoolismo, perder para a prostituição, perder. Será que estamos perdendo nossos filhos? O que é que você vê naquela imagem ali? Quem pode dizer? Hein? Uma criança no meio de um monte de adultos que não está nem aí para ela. Os adultos estão seguindo sua vida, estão vivendo sua vida, e ela está ali passando, tentando encontrar alguém que se importe com ela, que pare para lhe dar atenção, alguém que se abaixe e diga baixinho, como é que você está, quem é seu pai, quem é sua mãe, o que posso fazer por você? Será que essa pode ser a realidade do seu filho? E eu penso que a gente precisa estar atento a algumas coisas. Primeiro, é que existem colaboradores para poder estar trabalhando com os nossos filhos. A família, Deus estabeleceu a família com essa missão, com essa prerrogativa de formar os filhos, como nós ouvimos aqui, nos 2 dias, sexta e sábados, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando grande não se desviará dele. E este princípio e mandamento é para os pais. Os pais é que têm a função e a missão de educador, de formador, a responsabilidade de ensino. Ei, eu conheço pais que decidiu que só enviaria seus filhos para a escola normal depois que eles fossem alfabetizados em casa.
Os próprios pais, eles tomaram essa decisão: nós vamos alfabetizar nossos filhos, ensinaram. Você que é pedagogo, pode discordar numa boa, tranquilo, fique em paz para poder discordar, sem problema. Mas esses pais entenderam que eles precisavam primeiro trabalhar com seus filhos, formar algumas coisas nos seus filhos, alguns valores, algumas convicções, ensinar alguns princípios para depois soltá-lo na escola. Entendendo que eles, família, tinha uma incumbência, uma responsabilidade muito grande na formação dos seus filhos. A igreja é uma outra parceira fenomenal de Deus para cuidar dos nossos filhos, para investir nos nossos filhos, como este congresso que foi realizado, como os trabalhos que têm sido feitos, não só este final de semana, mas todos os domingos e os dias que tem reunião de célula de criança, onde existem pessoas vocacionadas, pessoas com o coração cheio de amor, dedicadas, talentosas e com ministério para poder trabalhar com nossos filhos, como essas meninas que nós vimos aqui, dentre outras que estão lá trabalhando. Deus também tem levantado a sua igreja para poder estar dando auxílio ao trabalho da família. A escola tem esse papel também. O Estado, no entanto, você precisa ter muito cuidado para dar atenção ao trabalho primário da família e da igreja, e ficar muito atento ao que a escola, que é o Estado, que representa o Estado, uma das instituições que representa o Estado, está passando para os seus filhos. Eu coloquei ali a respeito da lei da palmada, e coloquei ali também sobre a ideologia de gênero, que eu não vou entrar no mérito dessas duas coisas agora, mas que são alguns dos ensinamentos que o Estado tem trazido sobre, de modo que esses ensinamentos, eles podem trazer algum tipo de divergência e de repente minar toda uma construção que a gente precisa fazer. Se não tem nada investido, o que eles recebem é que fica. E aí fique sabendo de uma coisa: criança é como esponja. Criança, tudo que vê, tudo que ouve, grava. Eu fui numa casa, estava hospedado numa casa essa semana, e aí o menino lá de 6 anos, um dia anterior, assim que eu cheguei, eu disse para ele assim: olha, Nicolas, amanhã eu vou brincar com você de Xbox. Tudo bem. No outro dia, 7 horas da manhã, ele estava acordado. E aí começou a perguntar o pai e a mãe: pai, cadê tio Antônio? Mãe, cadê tio Antônio? Não, ele está descansando. Aí quando eu acordo, ele está lá no sofá. Aí os pais falam assim: olha, está ali esperando. Porque você disse que ia brincar com ele, ele guardou isso aí e não vai descansar enquanto você não brincar com ele. E aí eu tive que me organizar para ir brincar com ele, porque eu prometi a ele que iria brincar com ele. Tudo que você falar para uma criança, você quer ver uma coisa? Você está em casa fazendo as coisas, ou conversando com alguém em casa, com o esposo e tal. Se a criança estiver brincando, você achar que ela não está ouvindo, é erro seu. Ela vai estar brincando, fazendo de conta que não está vendo nem ouvindo nada, mas ela está ouvindo tudo, entendendo tudo, e depois ela vai dizer para você tudo o que ela ouviu, ó, direitinho.
Então você não pode perder tempo na construção de ideias, de conceitos, de valores corretos e divinos na vida dos seus filhos. Porque se você não fizer isto, alguém vai chegar e vai fazer. E pode fazer de forma errada. Eu não sei se seu filho tem celular, mas as crianças estão já no YouTube. E eles têm lá os seus ídolos no YouTube. Tem lá os... Como é que chama quem trabalha com YouTube? YouTuber. É isso, né? Os YouTuber. Tem YouTuber para criança. Que eles têm lá brincadeira, o tal, e a criança vai lá e fica lá assistindo, sabe o nome do cara, sabe tudo o que o cara faz. E às vezes aquele YouTuber é que é o educador do seu filho e não o pai. E aí, um pensamento marxista. Diz que o Estado é soberano. E ele está acima de toda e qualquer instituição. Que o Estado está acima da família, que o Estado está acima da igreja e qualquer outra instituição. E portanto, o que o Estado diz, o que o Estado faz, não é para ser questionado. É para ser aceito, é para ser praticado. E eu penso que nós precisamos definir que o que deve prevalecer para nós é um pensamento bíblico. Posso ler o Karl Marx, mas eu vou seguir com fé o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Que eu preciso chamar o Senhor para edificar a minha casa. Que eu preciso estabelecer que o Senhor tem a prerrogativa, a prioridade na edificação da minha casa. O texto diz: se o Senhor não edificar, não vai adiantar nada. Então o Senhor precisa vir para estar cooperando. E Ele, o Senhor, é o meu modelo, como a nossa missionária Ana falou. Meu modelo de paternidade, meu modelo de quem de fato tem uma casa, que cuida desta casa, que tem filhos e que ama esses filhos, cuida desses filhos e investe nesses filhos. Não sei se você sabe, mas Deus tem uma casa, e nessa casa de Deus, essa casa está cheia de filhos. Jesus é o filho mais velho, é o primogenitor. E este Deus Pai está chamando muitos filhos para poder serem iguais ao seu Filho Jesus. E Deus nosso Pai, o nosso modelo que está edificando a casa dele, e tem também responsabilidade em edificar a nossa casa, este Pai estabeleceu o padrão de paternidade para nós: amor, perdão, disciplina. Ei, não tire esta palavra da sua casa: disciplina. Hebreus 12, 5 a 11. Anote os textos ali, depois você vai ler em casa. Misericórdia, humildade, mansidão, paciência. Você sabia que para você poder ter esse caráter do Pai do céu, ser paciente? Quem tem filho adolescente, principalmente, paciente, é necessário
Se o Senhor não edificar a casa, como é que o Senhor vai edificar a sua casa? É através de você. Diga: Deus vai edificar a minha casa através de mim. Não é o pastor que vai para lá para poder, aí você chama: pastor, vem aqui, dê um conselho a meu filho. Pastor, pelo amor de Deus, chama essa menina e dá os conselhos. Eu não aguento com esse menino. Deus vai edificar a sua casa através de você. E aí, Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como que? Filhos amados. Filhos amados. Imitar a Deus, o caráter de Deus, o coração de Deus, que é um coração cheio de perdão. Quantos pais rejeitaram seus filhos? Quantos pais não querem perdoar seus filhos? Quantos pais não querem aceitar mais seus filhos? Porque os filhos não são o que eles querem, o que eles gostariam que fosse. Porque os filhos não fazem aquilo que eles gostariam que fizesse. Porque os filhos destoam de alguma forma dos seus conceitos, das suas ideias, da sua forma de ver mundo, de ver vida. Porque ele acha que o filho deveria ser um robô para ele programar e ser daquela forma como ele gostaria, engomadinho, bonitinho. Senta aqui, meu filho, e não saia daí. Às vezes nossos filhos vão fazer coisas que nos machucarão, que nos entristecerão. Às vezes nossos filhos vão fazer coisas que nós não gostaríamos que eles fizessem. Mas nossos filhos precisam ser amados, precisam de misericórdia, precisam de perdão de nós. É como o pai que fez com o filho pródigo, que saiu de casa, gastou dinheiro, fez um monte de bobagem, mas quando o filho volta, o pai vai, abraça ele, fedendo, barbudo, cabeludo, sujo, maltrapilho, abraça, beija e diz: tome agora um vestido novo, tome agora uma sandália nova, botou um anel no dedo e disse: vamos fazer uma big festa. É isso que o nosso Pai do céu faz, e é isso que nós precisamos fazer, sempre afirmar para os nossos filhos: eu te amo. Os nossos filhos devem ser amados, não é pelas coisas que eles fazem, porque muitas das vezes as coisas que eles fazem não são merecedoras de aplauso, nem de abraço, nem de beijo, nem dizer eu te amo. Muitas das vezes as coisas que eles fazem nos fazem chorar, mas eles merecem que nós possamos dizer sempre eu te amo. Não porque eles fazem bom ou mal, certo ou errado, mas porque eles são filhos. São filhos. Aleluia. E filhos são o que, irmãos? Herança do Senhor e galardão. Galardão. Devo ficar com este pensamento bíblico: importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou obedecer a Deus. Se você é médico, se você é psicólogo, se você é antropólogo, professor de história, você pode ter uma formação como advogado, como jurista, como promotor, como juiz, ser doutor nisso ou naquilo, é bom, maravilhoso, devemos sim. Agora, no que diz respeito à educação e formação dos nossos filhos, quem tem que ter prioridade e a palavra final tem que ser a palavra de Deus.
E eu quero dizer para você que a Bíblia, ela pode salvar seu filho. Não sei se você acredita nisso, mas isso aqui, pode salvar seu filho. A Bíblia pode salvar seu filho. Olha o que Paulo disse para Timóteo: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Quantos aqui levam seus filhos a memorizar texto da Bíblia? Eu disse para vocês aqui no domingo, na quinta-feira, que a casa que eu fiquei hospedado, eu fiquei observando muito. É um casal de pastores que tem um filho de 6 anos, Nicolas, e tem um quarto lá da criança, legal. Vocês dois têm alguns meses de casado, né? Né, tio? 2 meses? 2 anos? 7 meses. 7 meses de casado, e comece a sonhar com o quarto do bebê, tá? E aí no quarto de bebê, mamãe, você olha, filho, a gente vai colocar aqui, textos da Bíblia, textos curtos, tá? Para que ele, quando começar a ler, ele já vai estar visualizando e falando aquelas palavras, porque o ensino da palavra de Deus gera fé no coração para a salvação. Eu fui ver o neto do pastor Manuel Pires, lá de Poções, que está lá o que é paz, né, de Poções, que recém-nascido, o Felipe. E aí o pai de Felipe, Daniel, disse: Antônio Carlos, já montei já o quartinho já do menino. Aí me mostrou as fotos do quarto bonitão, maravilhoso, tal, que ele é caprichoso. E aí disse assim: aqui está a Bíblia do meu filho. Já comprei a Bíblia do meu filho. Muito bem, muito bem. E aí uma coisa importante, irmãos, que a Bíblia diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Pega isso aí. A fé para a salvação, ela vem em ouvir a palavra de Deus. E aí você precisa ser criativo, você precisa ter criatividade, você precisa ser alguém com inteligência, porque nem sempre os meios convencionais podem funcionar, mas você pode usar outras maneiras, outras formas, outro tipo de linguagem, outro tipo de formato. Deus vai lhe dar a sabedoria, mas você não deve deixar de levar a palavra de Deus para os seus filhos poderem acessar a palavra. Eu quero abençoar vocês com criatividade. Eu quero abençoar vocês com sabedoria, com inteligência. Mas depois, mas pastor, como é que eu faço isso? Quer ver uma coisa legal? Procure músicas que fale a palavra, músicas que cante a palavra. E aí, bote para seus filhos ouvirem. Porque música é um conceito universal. Criança gosta, adulto gosta, velho gosta, todo mundo gosta de música. Mas aí você pode fazer com que eles ouçam. Quer ver uma coisa importante? Quando a sua esposa estiver grávida, pai, chegue lá e comece a conversar com seu filho ou sua filha, na barriga da sua esposa, e comece a falar, profetizar palavras de Deus. Sabia que a criança, ela percebe, ela sente toda a impressão externa, ainda no ventre da mãe? Seja criativo, em nome de Jesus. E você precisa, eu preciso crer que isso aqui é uma verdade, que isso aqui é poder, que isso aqui é instrumento de salvação, e que na nossa casa, na nossa família, não pode ficar ausente. Esta é a nossa constituição.
Este aqui é o nosso manual, é por aqui, é simples sim, desse jeito. Temos que voltar à simplicidade, como foi falado aqui, voltar aos cultos domésticos, voltar a ensinar a palavra, voltar a cantar a palavra, voltar a louvar, voltar a orar com a família, antes do filho dormir, orar com ele, antes dele sair, orar com ele, ensiná-lo textos da Bíblia, fazer com que eles estejam, ó irmãos, fazendo da palavra a sua amiguinha principal. A palavra de Deus, amando a palavra, vivendo a palavra. Levante sua Bíblia aí onde você está, levante sua Bíblia. Levante sua Bíblia. Isso, levante sua Bíblia. Sua Bíblia não é para ficar empoeirada. Sua Bíblia não é para ficar na prateleira. Sua Bíblia é para ser lida, é para ser falada, é para ser cantada, é para ser de prosas e versos. Sua Bíblia, a palavra de Deus, pode baixar. E portanto, a minha oração é que o Senhor abra nossa mente para a palavra de Deus. Que a sua mente seja aberta, que a sua mente seja escancarada, que você possa ter a sua mente renovada, a sua mente restaurada, que você possa ter a sua mente transformada, para que você possa, em nome do Senhor Jesus, como pai, como mãe, presente ou futuro, você possa estar vivendo com um compromisso com a vontade de Deus. Deus abra a sua mente, Deus abra a sua mente, diga: Deus abre minha mente para essas verdades. Aí alguém disse o seguinte: tem gente que diz que tem a mente aberta, e deve ser verdade, está tão aberta que o cérebro aproveitou e caiu fora. Jesus disse assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Outro texto que diz assim, Deuteronômio 6, 5-9: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E aí diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Vou repetir: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Que zelo, que apego, que dedicação. Ensine-as com persistência. Insista, prossiga, faça. Eu conheço um pai que a sua filha estava entrando na adolescência, 10, 11 anos, e aí começou a estar com uma conversa que não queria mais estar com a igreja. E esse pai disse: meu Deus, o que é que eu faço? E Deus deu a estratégia para ele. A estratégia era que ele dedicou um tempo. Durante um ano,
ele ia levar e ia buscar a filha na escola. Levava para a escola e ia buscá-la. E ele disse para mim assim: Antônio Carlos, no trajeto de ida e no trajeto da vinda, a gente conversava sobre a palavra de Deus. E Deus restaurou a fé no coração da minha filha. Faça isso com persistência, ensine com persistência, primeira, segunda, terceira, quarta, insista, nunca desista. Amém, amados? Olhem para mim, deixe as crianças chegarem, olhem para mim. Isaías 59, 21, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está em você, e as minhas palavras que pus em sua boca, não se afastarão dela, nem da boca de seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre. Quem diz isso? O Senhor. O Senhor. E esse texto que nós vimos aqui no vídeo, Salmo 78, 3 a 7, que é um texto de responsabilidade geracional, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Nós precisamos ter responsabilidade geracional. Nós somos servos de Deus. Quantos aqui são servos de Deus? Vamos lá. Se expresse aí os servos de Deus. Bênção. Tudo bem, maravilha. Ótimo. Glória a Deus. Mas se eu dizer para você, você não pode servir a Deus sozinho. Você tem que servir a Deus com seus filhos. Seus filhos precisam servir a Deus com você. Seus filhos precisam receber a sua fé. Seus filhos precisam dar continuidade. Seus filhos precisam conhecer o Senhor que você conhece. Eu dizia para minha filha Esther, eu quero que um dia você possa dizer: o Senhor, o meu Deus, a quem eu sirvo e a quem o meu Pai serve. Sabe como foi que a minha filha foi batizada no Espírito Santo? Eu tenho o hábito de orar. Ela sempre me viu orando. E eu ajoelhei para orar. Ela acordou cedo, veio, dobrou o joelho do meu lado. E de repente eu percebi que ela estava orando e falando em línguas. E eu peguei, abracei ela, comecei a chorar e glorificar a Deus junto com ela. E agradecer a Deus pela minha filha poder ter tido a experiência de receber o Espírito Santo. Ela ainda tinha 10 anos de idade. Olha o que a Bíblia diz. Paulo falando para Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice,
e estou certo que também está em ti. A avó, a mãe e o neto. 3 gerações. A avó, a mãe e o neto. E estou certo que também está em ti. E aqui eu tenho uma palavra de profecia para os pais, que os seus filhos, por certo, não estão na fé, não estão dando os frutos da fé. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que há uma semente divina nele. Há uma semente divina nela. Está. Porque se recebeu na infância, se recebeu palavra, se viveu palavra, se viu, se ouviu, tenha certeza que Deus vai fazer brotar a seu tempo para a glória dele. Responsabilidade geracional. Eu não posso viver a fé sozinho, eu preciso transferir minha fé, eu preciso compartilhar a minha fé. Está aqui uma profecia. Quem tem filho aqui aqui assim? Quem tem filho aqui? Há uma profecia aqui para os seus filhos que estão em casa, seus filhos que vão nascer. Está aqui uma profecia para eles. E todos os teus filhos serão o que, irmãos? Discípulos do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Aleluia! Quantos recebem? Uma outra profecia, Salmo 144, 12. Sejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio. Aleluia. Filhos, os rapazes, como plantas bem desenvolvidas, e as meninas como pedras lavradas de palácio. Malaquias 4, 6. O pessoal do louvor está pronto? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A maldição é um resultado da quebra da aliança entre pais e filhos, da quebra do compromisso, do comprometimento. E esta é uma promessa, é o que Jesus vai fazer e está fazendo, convertendo o coração dos pais aos filhos, fazendo os pais se voltarem para seus filhos, prestarem atenção em seus filhos, investirem em seus filhos, amarem seus filhos, cuidarem dos seus filhos, e trazendo de volta o coração dos filhos aos pais, porque muitos pais perderam o coração dos seus filhos. Muitos pais têm seus filhos em casa, mas o coração deles não estão com seus pais. E o Senhor está dizendo que Ele está fazendo isso, trazendo o coração dos filhos de volta para seus pais,
e colocando o coração dos pais nos seus filhos, para que a maldição seja erradicada. E aí podermos profetizar e podermos dizer que a nossa casa é uma casa de bênção, porque na nossa casa a gente senta para estudar a palavra, para ler a Bíblia, para falar do Senhor. Eu quero abençoar você com este modelo, para que na sua casa tenha isto. Também quero te abençoar com este modelo, que na sua casa tenha iniciativa e atitudes de oração. Também quero te abençoar com este modelo, casa de bênção. Bora dizer isso, bora profetizar esse louvor. Vamos profetizar esse louvor, e você vai cantar. As crianças também, eu quero que as crianças cantem. Ei, tio, tia, bora cantar esse louvor.